Turma, no Questão de Química de hoje resolveremos exercícios referente ao tema separação de misturas. A primeira questão: uma mistura formada por gasolina, água, serragem e sal de cozinha pode ser separada nos seus diversos componentes seguindo as seguintes etapas. Então vamos lá, nessa mistura eu tenho gasolina e água que são immiscíveis, a serragem e a água que também são immiscíveis, e o sal de cozinha que só mistura de fato com a água, é solúvel em água. Então eu vou ver, na verdade, três fases. A fase de cima, gasolina, a fase do meio, água mais sal, e a fase de baixo, serragem. A primeira coisa a fazer para separar é uma filtração. Ao fazer a filtração, a serragem sólida ficará aqui no papel de filtro do funil e o filtrado conterá o líquido, que é a mistura de gasolina, água com sal. Então, a filtração que separa componentes sólidos de líquidos vai segurar a serragem. Então, no filtrado eu terei uma mistura de gasolina, água e sal. Eu tenho dois solventes immiscíveis, gasolina e água. Visivelmente eu vejo a separação dos dois solventes. Que método eu vou usar para separar essa mistura líquida? Usaremos a decantação. Com o funil de decantação, colocamos a mistura líquida nessa ampola. Vemos visivelmente a separação entre os líquidos. O líquido mais denso, a gasolina, aqui em cima, e a água com sal aqui embaixo. Eu abro a válvula, recolho a água com sal e deixo a gasolina em cima. Depois é só recolher a gasolina por cima aqui para não sujar com água, não misturar. E eu tenho a gasolina separada. Então já separei a serragem, a gasolina. O líquido que foi separado agora, ele tem a presença de água e sal. Uma mistura homogênea. Então, os dois métodos que eu usei até agora foram para separar misturas heterogêneas que visivelmente eu via os componentes da mistura a olho nu. Uma mistura homogênea, água líquida, sal sólido, eu vou ter que usar a técnica de destilação. Coloco a mistura em aquecimento num balão ligado a um condensador. O aquecimento vai acontecer quando chegar a temperatura de próximo de 100 graus, que a água evapora. A água vai evaporar, evaporar, o vapor entra em contato com esse condensador por onde está passando por fora aqui a água fria, o líquido condensa, a água condensa e é coletada no Erlenmeyer. Ao final eu vou ter a água no Erlenmeyer e o sal de cozinha aqui no balão que eu posso depois remover. Então a sequência correta é uma filtração, uma decantação e uma destilação. Letra A. Vamos para a próxima questão. Uma técnica usada para limpar aves cobertas por petróleo consiste em pulverizá-las com limalha de ferro. A limalha que fica impregnada de óleo é então retirada das penas das aves por um processo chamado de... Então veja, a ave está toda suja de petróleo. O que é que fazemos? Jogamos limalha de ferro, metal ferro. O ferro vai se misturar com o petróleo e vai ficar impregnado. Então o ferro vai começar a remover esse petróleo da ave. Mas o ferro está grudado na ave junto com o petróleo. Como é que a gente separa? A gente usa uma técnica chamada separação magnética. Ao colocar um ímã em contato com essa limalha que está impregnada na ave, junto com o petróleo, o ímã vai coletar a limalha de ferro, tá? Separação magnética. O ímã vai coletar a limalha de ferro que já está suja com o petróleo. Então faz uma limpeza da quantidade de petróleo presente na ave. Letra E, separação magnética.
A natureza dos constituintes de uma mistura heterogênea determina o processo adequado para a separação dos mesmos. São apresentados a seguir exemplos desses sistemas: 1. Feijão e casca. 2. Areia e limalha de ferro. 3. Serragem e cascalho. Como é que eu vou separar cada processo desse? Então vamos considerar aqui feijão e casca. Feijão e casca, eu tenho aqui exemplos de dois componentes sólidos que apresentam uma densidade muito diferente. A casca é muito mais leve que o feijão. Então eu posso usar a técnica de ventilação. Ao usar a ventilação, a leve agitação, ou com o próprio nome diz ventilação mesmo, a casca é removida do feijão. Mesma coisa que casca de amendoim, a mesma forma de você remover. A areia e limalha de ferro, mais uma vez, coloca o ímã, remove a limalha de ferro, separação magnética. E a serragem e o cascalho? Então, a serragem e o cascalho são estruturas sólidas que têm tamanhos diferentes. Se eu usar a técnica de peneiração, uma peneira ou tamização, eu consigo separar, porque a serragem ela é mais fina do que o cascalho. Então a serragem vai passar pelos tamis, pelo filtro da peneira, e o cascalho vai ficar retido, não vai passar pelos poros da peneira. Então nessa ordem eu tenho letra C, ventilação, separação magnética e peneiração. Vamos para mais uma. A preparação de um chá, utilizando os já tradicionais saquinhos ou sachês, envolve em ordem de acontecimento os seguintes processos. O que está acontecendo? A gente pega o saquinho, o sachê de chá contendo a parte da planta, insere lá em água aquecida e deixa em contato. Nesse momento, o que é que vai acontecer? A água aquecida é aquecida para aumentar o poder de solubilização da água. Ela vai começar a ficar colorida com a cor dos componentes do chá. Por quê? Porque ela está extraindo os componentes do chá. Então, o primeiro processo é uma extração. Após isso, removemos o chá. Quando remover o chá, o sachê, o que é que vai acontecer? O líquido fica separado do sólido, porque o sachê ele tem aqui poros muito finos que não deixam o sólido passar. Então, esse processo de separação sólido-líquido é uma clássica filtração. O sachê ele já vai realizar o processo com a água de extração e, ao mesmo tempo, executa o processo de filtração, porque o sachê tem poros muito finos que não deixam o sólido passar. Então, eu tenho na sequência a resposta letra C, extração, posteriormente uma filtração. A próxima questão. Na perfuração de uma jazida petrolífera, a pressão dos gases faz com que o petróleo jorre para fora. Ao reduzir-se a pressão, o petróleo bruto para de jorrar e tem de ser bombeado. Devido às impurezas que o petróleo bruto contém, ele é submetido a dois processos mecânicos de purificação antes do refino. O processo 1, separar da água salgada. E o processo 2, separar de impurezas sólidas como areia e argila. Esses processos mecânicos de purificação são, respectivamente, então vamos lá. O primeiro processo é a separação de mistura envolvendo o petróleo líquido e a água salgada líquida. Dois líquidos immiscíveis, porque o petróleo e o óleo e a água não se misturam, óleo e água não se misturam. Então, qual é o método que eu vou usar para fazer a separação de dois líquidos immiscíveis? O método simples da decantação. O petróleo vai ficar em cima, a água embaixo. Abro a válvula do funil de decantação, separa a água e depois pegamos o petróleo pela parte de cima. Importante para não sujar
com água. Aí o petróleo na parte de cima, ele tem ele pode ser feito aqui o processo de separação de impureza sólida, que na verdade vai se fazer primeiro que até a própria decantação. Que processo é esse? A filtração. Então é decantação e a filtração. Os dois processos, respectivamente, filtração e decantação. A decantação faz-se depois da filtração. Letra A, decantação e filtração, na ordem que aparece no texto. Esse foi mais um Questão de Química. Em breve, mais vídeos no nosso canal.